Bem, pessoal, vamos dar início à ao estudo da transição epidemiológica e é importante que vocês entendam esse assunto, lógico, entenda todos os assuntos, mas em especial transição epidemiológica. A gente vai precisar muito dos conhecimentos a respeito desse assunto para que a gente possa compreender melhor as questões relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, que será outra aula que a gente vai abordar posteriormente, certo? Bem, transição epidemiológica ela pode ser definida como mudanças no perfil das causas de morte. Na antiguidade, imperavam os óbitos causados pelas doenças infecciosas e parasitárias e também pelas guerras, certo? As tendências atuais, elas são caracterizadas pela diminuição da mortalidade infantil, e aí deslocam o óbito para as idades mais avançadas, aumentando as causas de óbito relacionadas às doenças crônico-degenerativas, principalmente as relacionadas ao aparelho circulatório e as neoplasias. Mas também nós temos algumas doenças infecciosas importantes e que são responsáveis por inúmeras mortes, como por exemplo malária, que é responsável por mais de 800 mil mortes anuais no mundo, milhões, né? Febre amarela, principalmente no surto que nós tivemos no Brasil em 2007, 2009, nós tivemos outro surto recentemente também, né? Me recordo se foi entre 2015 e 2017. Tuberculose, que a gente alcança aí mais de 1,3 milhões de mortes anuais no mundo. Infecção puerperal, geralmente causa a terceira causa de óbito materno no país, infelizmente. A HIV, que é uma epidemia, a partir disso, aliás, uma pandemia, né? O HIV é responsável por inúmeras mortes, isso a partir dos anos de 1980, atinge todos os continentes, mas temos já é feito um tratamento que melhora as condições de vida das pessoas, mas é uma infecção importante que acomete milhares de pessoas no mundo todo. E temos agora, né, o coronavírus, o Covid-19, que a gente ainda não sabe ao certo como ficará essas questões epidemiológicas daqui para frente. Em um outro momento a gente tem um pernilongo me perturbando aqui. Eu só vou ficar feliz quando eu matar ele. Pronto, matei, agora eu fiquei feliz. Vamos prosseguir a aula. Oh, meu Deus do céu, hoje tem várias coisas atrapalhando essa aula. É tosse, espirro, pernilongo. E aí tá de dia, viu? Tô gravando essa aula de dia para vocês. Bora lá. Transição epidemiológica. Então, transição epidemiológica, ela é caracterizada como umas mudanças que ocorrem no tempo, isso em relação aos padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam uma população específica, certo? De maneira geral, essas mudanças elas são relacionadas ao processo de transição demográfica e epidemiológica e dizem respeito à diminuição da mortalidade e aumento das doenças crônicas não transmissíveis, certo? E a transição epidemiológica ela está relacionada a um conjunto de outras transformações.
está relacionada às transformações demográficas, às transformações sociais, às transformações econômicas também. E aqui eu não coloquei nesse slide, mas também está relacionada às transformações nutricionais. Por isso que a gente também, mais na frente, vamos abordar a transição nutricional, certo? Então, mais uma vez, para fixar para vocês, vai que cai na prova, né? Mas mesmo não caindo na prova, eu acho um assunto importante para que vocês compreendam, para que vocês aprendam sobre esse assunto. Transição epidemiológica, ela refere-se às modificações, isso a longo prazo, quanto aos padrões de morbidade, tanto incidência quanto prevalência, invalidez e mortalidades em uma população específica, certo? Essas modificações elas ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas e nutricionais também, gente. Eu não coloquei no slide, mas também nutricionais estão relacionadas com a transição epidemiológica, certo? A transição epidemiológica ela vai envolver uma evolução gradual dos problemas de saúde e determinam mudanças na estrutura populacional, caracterizando alta morbidade e mortalidade pelas doenças crônicas não transmissíveis. Isso em detrimento das doenças infecciosas e parasitárias, que vem se concretizando no Brasil isso a partir dos anos 80, né? Em decorrência do predomínio das causas de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis. E aí, por isso, o processo de transição epidemiológica ela engloba 3 mudanças fundamentais. Primeiro, a substituição das doenças transmissíveis por não transmissíveis e causas externas. Também observamos o deslocamento da carga de morbimortalidade para os grupos mais idosos e a predominância de morbidades ao invés de um perfil de mortalidade. É importante ressaltar que há uma correlação direta entre os processos de transição demográfica e epidemiológica. Assim, é recorrente, inclusive, entre pesquisadores, profissionais do campo de saúde, também historiadores, a noção de que a emergência das doenças crônicas elas têm relação com problemas de grande impacto epidemiológico e é resultado direto de 2 fenômenos de transição, demográfica e epidemiológica, certo? Também observamos na atualidade uma emergência de doenças psicossociais que estão relacionadas a múltiplos fatores. Conforme já sabemos que as mudanças relacionadas aos processos de transição demográfica e epidemiológica dizem respeito à diminuição da mortalidade e também um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E é comum, dentro da comunidade científica em saúde, o uso do termo transição da saúde, porque neste caso estão envolvidos aspectos básicos da saúde da população. Outro aspecto importante é que uma das principais características do processo de transição epidemiológica é o aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, como eu tenho batido na tecla de instante em instante para vocês. E isso ocorreu primeiramente nos países desenvolvidos e vem ocorrendo de maneira rápida também no Brasil, isso a partir da década de 60. Entre as doenças que aumentaram suas prevalências, isso a partir dos anos de 1960, a gente pode destacar as doenças osteomioarticulares,
também aquelas doenças do aparelho cardiorrespiratório, algumas doenças metabólicas, algumas doenças cerebrovasculares e, em especial, as neoplasias. E assim, dados apontam que essas doenças crônicas não transmissíveis, elas correspondem cerca de 66,3% da carga de doenças, enquanto que as doenças infecciosas corresponde a cerca de 23,5%. Já as causas externas abarcam cerca de 10,2%. Isso conforme a gente pode ver aí nesse gráfico que apresenta a evolução das causas de mortalidade no Brasil entre os anos de 1930 até o ano 2000, certo? Oh, Jesus! Com base na variação temporal da taxa de mortalidade por essas doenças crônicas não transmissíveis, isso no período de 2000 a 2013, conforme a gente vê aí nesse gráfico, a gente pode observar que há uma redução de 2,5% ao ano na mortalidade por esse grupo de doenças, com destaque principalmente para as doenças respiratórias crônicas e doenças cardiovasculares. Mas assim, a gente vê uma redução também em relação a diabetes, 2,1%, neoplasia 0,87%, todas essas doenças crônicas juntas, uma redução, como eu havia dito, de 2,5% ao ano, certo? Mas se a gente analisar pontualmente cada tipo, a gente observa. Diabetes mellitus teve uma redução de 2,1%, doenças cardiovasculares 3,35% e doenças respiratórias 4,12% ao ano. Causas externas, isso seja por acidentes ou homicídios, elas também são importantes em relação aos dados epidemiológicos para o aumento da mortalidade nessa fase de transição epidemiológica que nos encontramos. No Brasil, a construção do perfil de morbidade e mortalidade ele tem sofrido alterações ao longo dos anos. E os processos de transição demográfica e epidemiológica eles têm resultado na formação de grupos populacionais com características peculiares e específicas. Por exemplo, os novos problemas ligados ao processo de envelhecimento, mas também a gente tem que considerar o aumento da mortalidade por causas externas. E se a gente analisar, as maiores estatísticas elas estão direcionadas a pessoas jovens. Então, assim, existem diversos outros fatores que estão contribuindo para que haja menos jovens na população brasileira e mais idosos. As taxas de homicídios elas também têm sido crescentes e se a gente for analisar o quantitativo em relação ao quantitativo da faixa etária das pessoas que morrem por homicídios, são principalmente pessoas mais jovens. Nos países europeus, as revoluções agrícola e industrial, a urbanização e a melhoria dos padrões de vida populacional nos últimos anos, eles foram fatores cruciais para o declínio da mortalidade e principalmente pela modificação do perfil epidemiológico nesses países. Isso num momento de pouco conhecimento médico e de implementação limitada de medidas terapêuticas eficientes. E no que diz respeito aos países industrializados,
houve melhoria nas condições sociais e, consequentemente, um declínio das taxas de mortalidade infantil. Também houve uma redução nas taxas de fertilidade e um aumento da expectativa de vida, e isso decorrente do envelhecimento populacional. Dessa forma, a gente observa um novo padrão de situação no processo saúde e doença, no qual as doenças infecciosas e de caráter agudo, elas foram atenuadas pelas doenças crônicas e não transmissíveis. Nessa perspectiva, a gente observa que o indivíduo ele possui uma chance maior de prolongar sua vida, tendo em contrapartida uma grande possibilidade de estar cronicamente doente. Em relação ao gênero, a gente também observa que há uma distinta característica nos padrões de mortalidade. Nos homens, a gente percebe uma maior taxa de mortalidade do que em mulheres e em idades mais jovens, sendo as causas violentas um fator determinante para essa mortalidade em homens. Entretanto, as mulheres elas falecem tardiamente e as taxas de mortalidade por doenças crônicas degenerativas elas são mais prevalentes em mulheres. E ocorre também a perda de muitos anos de vida por condições do ciclo gravídico puerperal. Causa essa que poderia ser evitada com condições de saúde dignas e principalmente com aumento da cobertura e qualidade dos serviços de saúde, prestando assim uma atenção à saúde mais eficaz. Travou, meu Jesus. E aqui eu coloquei para vocês, né, algumas características em relação também, fiz mais ou menos um mapa demonstrando algumas características entre a transição demográfica e a transição epidemiológica. E aí, como eu já disse para vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu quero que vocês aprendam mesmo esse conteúdo, porque ele vai ser importante para vocês, não só para a prova, mas para a vida de vocês, para que vocês possam implantar melhores ações no cotidiano da vida profissional de vocês enquanto profissionais de educação física. E esse assunto também é muito importante para a disciplina do próximo semestre, saúde coletiva, que se eu estiver na instituição, eu que darei essa disciplina para vocês, certo? Atualmente eu sou a professora também de saúde coletiva da educação física. E aí, se vocês se agradarem de mim e se a instituição também permitir, semestre que vem estarei com vocês em saúde coletiva. Por isso que eu quero que vocês entendam muito bem esse assunto. Não quero que fique dúvidas, certo? Tá faltando umas figurinhas aí, mas vamos ver, uma hora elas aparecem. Vamos abordar agora a transição nutricional. Essa chamada transição nutricional, ela diz respeito às mudanças na estrutura da dieta dos indivíduos, isso ao longo do tempo, e está relacionado a essas alterações também às condições de saúde, né? Já foi descrito como sendo a transição nutricional, como sendo uma característica principal em relação às tendências temporais, isso entre desnutrição e obesidade, que tem sido inserida em um contexto histórico de mudanças econômicas, políticas e principalmente sociais, que levou inclusive a população a transitar de uma situação de grande prevalência de desnutrição até o estado atual, em que a obesidade e o sobrepeso eles tomam proporções epidêmicas, sendo responsáveis por diversas doenças, sendo responsável por ser fator
de risco para inúmeras doenças. Como resultado, né, dessa transição nutricional, dessa mudança no padrão de alimentação das pessoas, a gente pode observar aí uma progressiva elevação da prevalência, tanto do sobrepeso quanto da obesidade, e às vezes acompanhadas de deficiências mais específicas, como as de micronutrientes e vitaminas, porque às vezes a pessoa ela está sobrepeso, mas não significa que ela está nutrida, como o vovó dizia, né? Ela está sobrepeso por questão de se alimentar com alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mais nutricionalmente falando a respeito de micronutrientes e vitaminas, muitas das vezes elas estão em estado de desnutrição, em estado de deficiência nutricional, certo? E isso a gente observa que se instalou de maneira mais nítida, não só no Brasil, mas no mundo todo, a partir da segunda metade do século XX. Mais adiante, quando eu estiver abordando as doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos recapitular melhor as questões nutricionais também. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu vou passar todo esse material para vocês em slide e capítulos de livro também. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E eu espero que essas aulas presenciais voltem logo, porque eu não tenho habilidade nenhuma para vídeo, mas principalmente porque eu tô com muita saudade de vocês, de ter aquela nossa interação, entendeu? De brincar. Eu não posso fazer isso pelo computador. Dos quiz que a gente faz, entendeu? Das dinâmicas, das brincadeiras que a gente faz. Eu tô com saudade dessa aula presencial. E eu espero que tudo isso passe rapidamente para todos nós aqui e que a gente possa sair pessoas melhores, né? Em relação a esse período de distanciamento social, que também a gente pode considerar como um período de reflexão sobre os nossos valores, sobre as nossas vidas. Bem, eu quero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem com Deus, se cuidem, lavem bem as mãos, se alimentem bem. Espero que vocês não estejam em farra e se cuidem. E cuidem também dos familiares de vocês, viu? Um grande beijo e a Carol tá morrendo de saudade. Tchau, crianças. Estudem.